A conversão beta é a regra de redução mais importante do Lambda Calculus, que o objetivo dela é simplificar uma abstração removendo o quantificador lambda, tá? Então, ela é baseada na substituição de expressões por variáveis livres. Então, por exemplo, na expressão lambda x ponto, o corpo da função ou da expressão lambda, certo? Substitui-se todas as ocorrências de x no corpo, certo? Em body, que figura no corpo, certo? Pelo valor e. Então, aqui eu estou fazendo uma aplicação. Eu tenho uma expressão lambda aqui, aplicado a uma outra expressão aqui, tá certo? Uma expressão lambda, que pode ser uma constante também, tá? Pode ser qualquer coisa. Mas o que é que eu vou fazer para sumir com essa abstração? Eu vou ver aqui onde figura x, eu vou substituir aqui x no corpo por e, tá certo? Então é como se eu tirasse o slot aqui e encaixasse esse valor no slot onde ele figura aqui dentro, tá certo? Desde que isso não vai injetar uma variável ligada nova, certo? Porque nessa expressão lambda aqui, a injeção de uma variável nova aqui vai mudar a semântica da variável, tá certo? Nós vamos ver isso aí com exemplos, é o que é chamado de substituição segura. Então vamos lá. Tá aqui lambda variável ponto expressão, eu quero jogar um valor, quero aplicar ela a um valor aqui, tá? Isso vai sumir aqui o quantificador lambda e a variável, tá? E a expressão aqui, ela vai ser a mesma expressão onde figurava a variável antes, eu vou substituir por 1 pelo valor ao qual estou aplicando a minha expressão lambda. Então, por exemplo, lambda x.x, isso é a identidade. Se eu aplicar isso ao y, tá? Então, eu vou ter aqui o corpo da função, que é x, certo? Eu vou substituir o x por y, certo? Então, isso vai me retornar aqui o y. Outro exemplo também aqui, tá? Aqui a função elevar ao quadrado, lambda x ponto, ou tal que, x vezes x. Se eu aplico isso a y, isso vai me voltar y vezes y, tá certo? Não importa quem é y, certo? Se eu aplico isso daqui, a identidade A2, isso vai pegar o corpo e onde x figura, eu vou substituir por 2, isso me dá 2. Aqui nessa função, que eu vou aplicar a função já pronta add n1, eu vou aplicar isso daqui tudinho igual a 5, então eu vou fazer sumir esse lambda e nessa expressão onde figura o n, eu vou jogar o 5, tá? Então isso me daria add 5,1, só que add 5,1 vai me dar aqui o valor 6, tá? Eu poderia ter também aqui duas abstrações aqui, tá? Primeiro, lambda n, lambda z, add nz. Tudo isso, certo? Aplicado a 5 e a 1. Então, primeira coisa, o que é que a gente faz? Certo? A gente vai tentar resolver aqui essa resolução. O n, quem vai entrar no lugar do n aqui, tá? É o 5. E quem vai entrar no lugar do z é o 1. Lembrando que a aplicação dessa... aqui eu tenho uma expressão lambda, outra expressão lambda, certo? E outra expressão lambda. Quando a gente vai fazer a aplicação delas, ela é associativa à direita, tá certo? Por isso, quando eu associo aqui à direita, eu vou estar envolvendo aqui a primeira expressão e o 5 apenas, tá? E eu tenho que sempre que sumir com a abstração aqui mais externa. Então, eu chegaria aqui, certo? Nesse corpo daqui, onde tem n, eu jogaria aqui o 5. E ficaria com a segunda expressão aqui, tá? Lambda z, add 5z. Quando eu aplicar isso daqui, vai ser 1, tá? Então, aqui eu vou reescrever o add 5z. No lugar de z, eu vou jogar o 1. E ficaria aqui, final, add 5,1, que me dá 6. Ainda sobre a conversão beta, tem um detalhe que nós podemos utilizar tanto a expressão lambda aplicado a um valor diretamente, quanto como nós podemos também nomeá-la, certo? Fazer o bind ou a associação.
certo? Em que suc, ele é essa expressão lambda daqui. Isso é o que se chama de, eu criei um novo operador, tá certo? Que o corpo dele vai ser esse daqui, tá? Então, por exemplo, essa função sucessor, certo? Nada mais seria do que lambda n tal que add n1. Ele vai aplicar a função add1 aqui ao n, tá? A função suc5 seria sucessor aplicado a 5, tá certo? Então seria eu trazer o corpo da função sucessor e aplicar ao 5. Aí no momento que eu faço isso, o 5 vai entrar no lugar de n, vai sumir essa abstração e fica add 5, 1, que vai nos dar 6. A função twice já seria lambda x, tal que f de x. Aplicaria primeiro f de x e ao resultado aplicaria f novamente, tá? Eu vou aplicar a função f duas vezes, tá? No momento que eu chego aqui e faço twice sqr de 3, tá? Eu trago aqui o corpo de twice sqr e 3, ou seja, aqui são os dois parâmetros que eu vou passar para essa expressão. Começo primeiro sumindo por uma redução beta o quantificador mais externo, tá? Então ficaria aqui onde figura f, aqui nessa expressão vai figurar sqr, tá? Que isso daí ficaria lambda x, o resultado disso, onde figura f vai ser sqr, f, sqr e x, tá? E depois aplico isso daqui ao 3. Tá? Aplicando ao 3 onde vai figurar x nessa expressão daqui, eu substituo por 3. Então ficaria sqr de 3. Square 3 me dá 9, tá? E square 9 me dá 81. Essa ideia de usar nomes, associar nomes a uma expressão lambda, ela é também muito útil para, na hora que você quiser definir novas funções em Haskell, você fazer uso apenas dos nomes, tá? E usar, obviamente, aí algum combinador aí de funções. Para deixar mais claro como usar funções que estão associadas ao nome através de combinadores e definindo novas funções, vamos mostrar um exemplo. Usando as funções sucessor e twice, defina funções que acrescentam 4 a seu argumento, acrescentam 16 a seu argumento. São duas funções que queremos definir, tá? Ora, já sei que a sucessor, ela acrescenta 1 ao argumento dela, tá certo? E a função twice, ela aplica uma outra função duas vezes ao seu argumento, tá? Então, com isso daqui, essa ideia de compreender o que a função faz, não deixando transparente qual a expressão lambda que está por baixo, nós podemos construir funções novas. Então vamos lá. A de 2, certo? Nada mais seria do que eu aplicar aqui twice de sucessor de n. Sucessor de n não vai me dar n mais 1, tá? Então o a de 2 nada mais seria do que lambda n tal que twice de suc de n, tá certo? Já a de 4 seria twice de a de 2 n, certo? Já reutilizaria a função a de 2. A de 8, por sua vez, seria twice a de 4, né, de n, e a de 16 seria lambda n twice de a de 8 n, ou seja, baseado na definição de a de 2 que eu criei usando sucessor, tá? E eu criei auxiliares a de 4 e a de 8 usando twice e as anteriores, tá? E aí consegui definir o a de 16, ok? Eu poderia ter feito o a de 16 aqui simplificado, sem utilizar o a de 8, por exemplo, tá? Como é que eu faria isso? Era só ter em mente o corpo do a de 8 e reutilizar aqui, ó. Ele vai aplicar twice de quem? Twice de a de 4, tá certo? Aí, nesse twice de a de 4 aqui, eu poderia, inclusive, não reutilizar o a de 4 e trazer o corpo dele para cá, para poder ter o meu a de 2 e o a de 16, se eu quisesse, tá certo? Mas o a de 4 é uma função que está sendo pedida. Mas eu poderia simplificar o a de 4 aqui. O a de 4 faz uso do a de 2, que é o twice de sucessor, o a de 2. E eu poderia reutilizar o corpo aqui, ó.
twice de sucessor de n. Ou seja, de início, nós fizemos uso de funções auxiliares, tá certo? Para poder construir as funções que foram pedidas aqui, tá? Mas nós podemos simplificar a vida da gente e criar funções diretamente usando twice e sucessor, certo? Foi um caminho mais curto que a gente quis fazer. Se eu não quisesse reutilizar, inclusive, o AD4, eu poderia trazer o corpo dele todinho para cá, ó. Twice de sucessor e colocar aqui onde tem o AD4, tá? Então, isso daí me daria a função AD16. Ficaria mais difícil de entender como é que a AD16 definia a AD16 diretamente, tá? Mas o que nós fizemos foi um raciocínio composicional, tá? Criamos funções aqui que fazem a tarefa intermediária e depois simplificamos o uso dela, tá? Através de uma substituição simples, tirando o nome da função e trazendo o corpo delas para cá. Então é essa, gente, que é a sacada do raciocínio composicional em termos de funções. Você tem funções simples e diversas formas de combinar essas funções. E o lambda cálculo, né, te dá isso daí como uma ferramenta bem fácil e intuitiva da gente fazer construção de novas funções reutilizando funções mais simples. Vamos agora ver um exemplo de funções de alta ordem, tá certo? Usando o operador de composição, que já vimos que ele tem uma função de alta ordem, tá? Então, vamos supor que nós temos aqui na matemática S de x é x ao quadrado e de x é x mais 1, tá? E eu vou combinar S com I, que vai me dar essa expressão na matemática, I composta com S, que vai me dar essa expressão. Se eu aplicar S composta com I ao 2, eu vou ter aqui 2 mais 1, tudo isso elevado ao quadrado, que vai me dar 9, tá? Em termos de lambda cálculo, nós temos aqui S, que é a função que eleva ao quadrado, I, que é a função que soma 1. E o operador de composição de funções, que é esse aqui, certo? Lambda f, a primeira função, lambda g, que é a segunda função, lambda x, que é o argumento. E o que ele faz é aplicar f ao g de x, né? Agrupando aqui, primeiro, a aplicação de g ao x, certo? Para poder refletir a definição matemática do operador de composição de funções. Então, se eu tenho aqui o operador de composição de funções aplicado a S e aplicado a I, trouxe para cá a expressão do operador aplicado a S e aplicado a I. Vou aqui aplicando a regra de redução para sumir com o F, então onde figura o F, vai agora, vou substituir por S, então vai ficar lambda G, lambda X, S aplicado a GX. Aí agora vou aplicar essa expressão todinha ao I, onde figura o G, eu vou substituir aqui por I, tá? Então, vai ficar lambda x, S, I, x, tá? E aqui, o corpo dessa função daqui é justamente o corpo final da composição de funções, tá? Que na hora quando eu chego aqui e aplico essa expressão a um valor, ele vai entrar aqui e vai aplicar primeiro o I ao valor, depois o S ao valor produzido, tá? E aqui, se eu tivesse essa função CSI aplicado a 2 como exemplo, eu traria esse corpo para cá aplicado a 2. Tá? Então, o 2 viria para essa expressão aqui, no lugar do x, sumiria o x, ficaria SI2. Só que I de 2 vai me dar 2 mais 1, que é 3. Aí eu vou ficar com S aplicado a 3, e S me dá x ao quadrado, que é 9. Ou seja, com regras de redução beta, eu fui capaz de combinar aqui operadores, tá certo? Ou funções prontas, tá? E produzir aqui uma nova função, o corpo de uma nova função que está associado a CSI. Quando eu apliquei ele a 2 aqui, com regra de redução beta, eu também fui capaz de avaliar essa expressão. Então, minha gente, é muito simples da gente compreender aí expressões lambda e regras de redução. O importante é sempre ter em mente algumas características da notação lambda, como associação
né, à esquerda na hora que você está aplicando uma função à outra, tá? E também ter em mente a ideia da corrificação, tá? Então, na matemática, como nós temos aqui função, quando eu vou definir, ele é dos naturais nos naturais. E ele recebe um x e devolve x mais x, certo? É a função aqui de soma, dobrar o número, tá certo? Então, essa função em lambda cálculos pode ser escrita como lambda x ponto x mais x, que é o corpo dela todinho, tá? Aí aqui, na G, ela recebe, na matemática, recebe um número natural, outro número natural e leva em um número natural, certo? E a função é definida como sendo, quando ele tem x e y, ele leva em x mais y, ok? A gente não pode chegar e simplesmente escrever g como sendo a função que tem dois argumentos daqui, tal que ela faz x mais y, certo? Recebendo dois argumentos, certo? Porque uma função em lambda cálculos, ela é currificada, ela só tem um argumento, tá? E como é que a gente vai lidar com essa situação? Ou seja, você quer representar algo que é do tipo, que recebe um par, e leva em um outro conjunto, em um único valor, tá? Você quer representar como sendo que recebe um só parâmetro, mas que leva em uma função, tá certo? Então, com isso daqui, eu tenho uma função com um só argumento, que recebe argumento e leva num resultado, que é uma outra função também, tá certo? Então, isso daqui é garantido, né, justamente pelo isomorfismo, que é um mapeamento, tá, entre um modelo, um tipo e outro, tá? Então, para uma função que é definida dessa forma na matemática, é possível sim encontrar uma definição lambda que corresponde a essa função. É só ter isso daqui em mente, tá? E aí, por isomorfismo, g vai ser igual a g'. Quem seria essa função g'? Lambda x, tal que o corpo dela seria lambda y ponto x mais y, tá? Então, está feita essa função daqui, certo? É uma função g' que recebe um primeiro argumento, certo? E devolve uma função, onde essa outra função recebe um argumento e devolve um valor que é o resultado dessa operação aqui. E com isso nós temos a expressão lambda para funções que poderiam ter diversos parâmetros. E aqui a coisa interessante é que na matemática você aplica a função g passando o 5 e o 3 como parâmetros da função, e você tem 5 mais 3. Já no lambda cálculos ou em programação funcional, você aplica g' a 5 e a 3. Ele vai associar aqui primeiro a esquerda, tá? A aplicação de função, e ele vai aplicar g' a 5. Só que g' aplicada, g' todinha aqui, aplicada a 5, tá? Por uma redução beta para assumir essa abstração lambda mais externa, vai voltar lambda y, onde x vai figurar o 5 mais y. Isso voltou uma função, certo? Por uma redução beta, que você vai e aplica ela a 3. Por outra redução beta, você vai fazer sumir essa abstração lambda aqui, certo? E vai ficar 5 mais, onde figura y, você encaixa o 3. É redução beta 5 mais 3, que matematicamente a semântica do mais, que é a soma, vai resultar em 8. Uma outra coisa interessante de lambda cálculos é a noção de aplicação parcial de função, tá? Na hora que eu tenho uma função que recebe dois argumentos, mas eu só faço a aplicação dela a um argumento, tá? Ela vai me dar como resultado uma outra função que vai precisar ser aplicado a um outro argumento, tá? Então isso é similar ao seguinte: eu, para poder aplicar a função g, eu preciso do primeiro argumento e do segundo. Aí aplico ela aqui, g de 1, 1. Aqui seria g de 1, 2. Aqui seria g de 1, 3 e por aí vai. Mas se eu aplico aqui, por exemplo, g' aplicado a 2. G' aplicado a 2 não vai me dar um valor final, porque eu ainda vou precisar aplicar a um segundo argumento. Então é como se a aplicação aqui de uma função a um argumento produzindo uma outra função, isso é uma aplicação parcial,
porque ele só fez substituir aqui na função o 5 lá dentro onde o 5 figura, certo? Mas tem outras variáveis lá que precisam de outro argumento para poder produzir um valor final. Então é como se essa aplicação aqui referenciasse uma linha nessa tabela aqui, em que precisa-se ainda do segundo argumento para ela produzir o valor final. Em Haskell, a gente consegue ter uma ideia do tipo de uma função quando a gente aplica ela parcialmente. Por exemplo, a função max aqui, tá? Ela pega um cara que é do tipo ordenado, certo? E recebe outro que é do tipo ordenado e devolve um valor, tá? Aí eu poderia, por exemplo, perguntar aqui qual se eu chegar aqui, fizer aplicar max A4 e depois A5, ele vai me dar um resultado. Mas se eu aplicar, por exemplo, max A4, ele não vai me dar um resultado, porque isso daqui ainda vai me voltar uma função lambda, certo? Que ela recebeu um parâmetro e retorna uma outra função ainda aqui, tá certo? Eu estou passando apenas o primeiro parâmetro e ela vai me retornar uma função que, para eu enxergar o resultado, eu precisaria passar um outro parâmetro. Então, se a gente faz isso, tenta aplicar parcialmente uma função, Haskell vai nos dar um erro, tá certo? Porque ele não consegue exibir, tá certo? Ele não consegue dar um show em uma função que é do tipo integer e leva em integer. Mas eu posso perguntar qual tipo de max 4, certo? Max ele recebe 1 e devolve uma função. Max 4 ele já recebeu um valor, tá? E vai devolver uma função. Então o tipo esperado de max 4 é receber um A e devolver um A, tá certo? Obviamente, se eu perguntar aqui qual tipo de max aplicado a 4 e a 5, tá? Ele vai me voltar aqui o A, que é um numérico, tá certo? Que é o resultado.